Aqui, apareceu ao vivo já. Prontinho. Agora a gente tá ao vivo de novo. Primeiro dia, novo horário. Ei, pessoal. Ei, Camila. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Vamos dar um tempinho para esperar a galera ir chegando. Instagram avisando quem tem que avisar, né? Sejam muito bem-vindos. E já vão comentando aqui embaixo. O que vocês estão achando sobre o tema? O que vocês acham sobre o assunto de quem paga a conta? Me comenta aqui a opinião de vocês, essa polêmica toda aí, como é que vocês estão levando isso aí, principalmente no relacionamento de vocês. Como que funciona? Já justificando para vocês, tá? A gente combinou de fazer uma live com as sogras. A gente vai fazer ela, só que hoje realmente a agenda das sogras não deu certo de conciliar todo mundo junto. A gente tá organizando isso aí para fazer no melhor modelo. A gente vai ter que esperar um pouquinho para a agenda das sogras darem certo, né? E principalmente para a gente conseguir fazer numa dinâmica bem legal. Se a gente vai fazer em 3 telas, como é que a gente vai fazer? A gente é novo nas lives, estamos aprendendo, então tudo que vai fazer de novo tem que ter um planejamento antes. E você? O que você acha? Quem tem que pagar a conta? Como que é no seu relacionamento? Qual a sua opinião sobre essa polêmica toda aí envolvendo, né, um artista famoso, falando sobre a questão de que não se sente obrigado a pagar a conta? Como que vocês se sentem com relação a isso? O que vocês acham dessa história toda? Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer comentários aqui, não é definindo verdade ou não, né? A gente vai comentar sempre o que a gente vive, né? E como tem dado certo pra gente. E principalmente não é uma questão de certo ou errado, tá? Tudo é uma questão de opinião. Eu brinquei que na internet tem muito juiz, né? E pegaram um trecho da fala do cara, eu particularmente vi só o trecho mesmo. Mas o Bruno já viu um pouquinho mais e falou, amor, tem várias vertentes ali, mas não defendendo nem acusando o artista, mas pegando esse gancho, né, de quem deve pagar a conta. A gente queria saber aí como é que tá a opinião de vocês com relação a isso. E nós vamos também dar nossa opinião, vamos falar aqui pra vocês como que a gente age, o que a gente acha. E aí dá só um tempinho aí pro pessoal ir chegando mesmo, né? O primeiro dia no horário de 7 horas. Novo horário aí como o pessoal sugeriu, né, e preferiu. Então a gente tá dando essa ajustada. E a gente tá aqui para isso. Como a gente quer compartilhar com vocês algumas experiências, algumas vivências nossas, tem que ser de um jeito que fique mais confortável para vocês assistirem, horário, tempo, tá? Então a gente está se preocupando muito com isso e estamos aprendendo ainda. Então tudo isso a gente está fazendo juntos, tá? Caminhando aí passo a passo juntos. Vocês podem ver aqui na fotinha aqui atrás, ó. Foi quando a gente começou a nossa história de quem paga a conta. Meu marido ainda tinha cabelo. Eu ainda tinha cabelo. Magrinha. Ai. Ó, a Larissa já comentou aqui. Rafa, eu acho que não é obrigado, mas no primeiro encontro é cavalheirismo. E os próximos podem ser divididos, sempre um ajudando o outro. Será que a gente vai gerar muita polêmica hoje? Porque eu acho que nada vai ser tão polêmico quanto as sogras, né? É. Mas eu acho que é um assunto válido, sim. E eu concordo bastante com a Larissa nesse ponto de vista dela. Que é uma questão de cuidado, né, pessoal? A gente tem que entender que realmente, infelizmente, eu não sou uma mulher de extremo feminismo. Mas, infelizmente, o mundo é realmente muito machista, né? E que aí começou a criar essa coisa do homem cuidar da mulher. E isso é muito legal. Agora, se a gente for parar para pensar, a questão do pagar a conta, ela não se trata
do pagar a conta, do dinheiro em si. Não é o financeiro, né? Não é o financeiro, não tem a ver com a mulher não poder pagar a conta, né? E como a Larissa colocou ali, é uma questão de cavalheirismo. Eu, particularmente, fico pensando, se o cara nem a primeira conta ele se sente obrigado a pagar, ele não vai priorizar você em momento nenhum. Então, assim, é claro que, principalmente no meio desses artistas, né? Eles não têm dificuldade em quem vai pagar a conta por falta de dinheiro. A gente já viveu momentos de eu trabalhar e o Bruno não. E o único salário dentro da casa era o meu. Mesmo assim, eu botava o Bruno pra pagar a conta. Porque o dinheiro é nosso. E aí a gente percebe hoje que tudo vira muito motivo de briga, né? É muito mimimi, né? O tempo inteiro. Pessoas com extremas, assim, opiniões muito extremas sobre o assunto. Gente que fala, o homem tem que pagar e é obrigado. E gente que fala assim, não, a mulher já que quer ser independente tem que se virar e pagar. Então, eu acho que não é sobre o pagar a conta. E sim sobre uma questão de assumir responsabilidades. É claro que a Erika colocou aqui, alguém avisou o Caio Castro. Eu não tinha falado o nome dele. Eu estou usando um artista famoso. E a Raquel colocou ali também que concorda. E é exatamente sobre isso, pessoal. Se você vai sair com uma pessoa e essa pessoa não te prioriza nem no primeiro encontro, nem naquele momento ali que quer te conquistar, que quer ser romântico, provavelmente isso ao longo da vida vai diminuir ainda mais ou acabar por inteiro. Então, assim, é uma questão de escolha. Eu costumo falar para todo mundo que a gente aconselha, né? Que quem acerta no recrutamento diminui no treinamento. Então, assim, se você escolhe, mesmo que você precise ser mais, como se diz, mais exigente na escolha, né, amor? É melhor exigir na hora de escolher, na hora do primeiro encontro, do que tratar, assim, como se você precisasse daquela pessoa a todo custo e você vai aceitar tudo que ela fizer. E aí a gente realmente entra num assunto que leva muito mais para uma dependência emocional ou uma carência emocional do que realmente com uma construção familiar, uma construção bacana de relacionamento. Posso falar? Ou eu só podia pagar conta, ou eu só podia pagar a primeira conta? Não, ele paga todas, gente. Aqui em casa, assim, é fato, ele paga tudo. E, assim, não tô achando nem um pouco ruim. Até quando o dinheiro é meu, eu boto ele pra ele pagar, entendeu? Pessoal, tem uma coisa que é muito importante, muito interessante de se observar nisso, que é exatamente o ponto do cuidado. Olha como é interessante. A gente casou, recém-casados, a gente viajou pra lua de mel lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. E quem observou isso foi a Rafa, não tinha nem reparado. Mas ela olhou pra mim um dia e falou assim, amor, você já percebeu que nos restaurantes aqui de Gramado, quando o garçom é homem, ele dirige a palavra a você, e quando a garçonete é uma mulher, ela se dirige primeiro a palavra a mim? Eu não tinha reparado isso. Mas isso demonstra também uma preocupação no relacionamento, no cuidado, em não ser invasivo, né? Quando você está iniciando um relacionamento, você não conhece a pessoa, imagina essa polêmica toda, o cara comentou só porque ele não acha que é obrigado a pagar no primeiro encontro. Mas se o primeiro encontro é que você mais se esforça para agradar, né? Para fazer uma média com outra pessoa, o que eu achei mais engraçado que eu vi nesses comentários na internet foi uma pessoa dizendo assim, é porque escolheram uma pessoa bonita para sair. Se você escolher o cara feio, ele vai pagar a conta, ele vai pagar o Uber, ele vai pagar o cinema, ele vai pagar até o penteado do seu cabelo para você encontrar com ele. Foi o que a Rafa escolheu, entendeu? Por alguém que paga para ele pagar a conta. Quando a gente casou, quando a gente começou a namorar, eu fazia muita questão de que eu assumisse essa despesa. É certo? É errado? Não faz diferença. Era uma preocupação minha. Era uma coisa que eu me importava. Se é certo ou errado, vai depender do que você tem de valor nisso ou não. Vou dar um exemplo muito, muito básico, mas que vocês podem observar. Um homem, quando vai casar com uma mulher, é importante que a mulher saiba cozinhar? Não, senão você não tinha casado comigo. É importante que ela tenha interesse em aprender a cozinhar? Então isso é um ponto que você tem que observar no início do relacionamento. Quando a gente foi casar,
Primeiro, eu já tinha percebido que a família da Rafa gostava muito de comida e de cozinhar. Ela não sabia, ela falava que não sabia, mas ela ainda quebrava o galho numa coisa ou outra. Mas com o tempo ela foi desenvolvendo e aprendendo mais, porque ela se importou em falar assim, eu quero aprender a fazer esse prato que você gosta muito. E aí ela fazia porque eu gostava. Eu quero aprender a fazer até essa sobremesa porque você gosta muito. E aí ela aprendia e fazia. Eu também fiz isso, tá, gente? Eu aprendi a fazer alguns pratos e algumas sobremesas porque ela gostava. Nada que um Google não resolva, né? Exatamente. O meu pedido de casamento para ela, eu preparei, com a ajuda da minha mãe, o filé à parmegiana para ela comer com a família. Então, assim, foi uma coisa que ela tem como um prato que gostava muito. Aí eu fiz questão de eu ir lá, comprar a carne, fazer um molho de tomate. Eu lembro que foi uma segunda-feira e aí a gente parou, minha mãe e eu pedimos folga no trabalho para organizar o dia inteiro isso. Foi no dia que a gente completou 1 ano de namoro. Aí eu quis preparar o prato que ela mais gostava, mas eu me esforcei para que eu preparasse aquilo que ela gostava. Tem muito mais a ver com cuidado do que com uma despesa financeira em si, entendeu? Então, se para você é muito importante ter um companheiro que vai pagar a conta, você tem que ir atrás de uma pessoa assim. Você se casou com uma pessoa que é desse jeito, é o jeito que você se importa, agradeça a Deus. Você não sente falta disso, não se preocupa. Você pode conversar com o seu cônjuge e falar, olha, isso para mim é indiferente. Se tiver que fazer o pedido da comida, eu faço. Se tiver que ser você, você faz. Às vezes, pode chegar no restaurante e falar assim, vai pedindo a comida enquanto eu vou no banheiro. Tanto faz, cada um tem o seu perfil nesse aspecto. O que importa é, você sabe olhar para o seu cônjuge, saber qual é a necessidade que ele tem da sua atitude e você executar essa atitude? Isso é que é muito importante. O seu cônjuge ele tem uma carência de chegar num restaurante e você puxar a cadeira para ela? Se isso para ela é importante, faça. Aproveite. Desenvolva isso aí. Isso é importante para você, amor? Isso aí não é importante para mim, não. E também não faz, não. Mas eu já fiz algumas vezes. Mas, pessoal, por exemplo, para mim, quando eu já passei diversas vezes por isso, e é capaz de que alguma das meninas aqui tenham passado também, a questão sobre esse tratamento no restaurante. Já teve vezes de eu estar ali chamando o garçom, pedindo, e parece que eles ignoram, né? E eu ter que falar assim, amor, pede, chama, porque parece que ele não me escuta. E aí o Bruno já vai, às vezes até por uma questão de tom de voz. Tem hora que eu faço até voz de João, falo, ô, garçom! E aí, por exemplo, então hoje, para não passar por esse tipo de constrangimento, ou de ficar ali chamando e ser ignorada, eu já falo assim, amor, pede uma água pra mim, pede um suco pra mim. E aí, normalmente, ele fala. Mas já aconteceu, por exemplo, da gente chegar no restaurante ali e o Bruno tá ocupado, tá no telefone, resolvendo alguma coisa, e eu vou lá e peço o que eu sei que ele já vai querer, que às vezes ele já me avisa e tal. E aí, tudo isso a gente tá falando pra vocês porque não tem a ver com o pagar financeiro, e sim com a demonstração de cuidado e carinho. E aí a gente entra falando muito mais pro grupo que tá aqui hoje, são pessoas já casadas, a gente quer sempre deixar esse entendimento, né? Mas eu já sou casado, eu não tive essa orientação antes de casar, eu não consegui escolher isso e não veio do jeito que eu quero. Meu amigo, então como a Rafa falou no começo, se você não investiu no recrutamento, você vai ter que investir em treinamento. E a Rafa já me adestrou bem, eu já aprendi muita coisa bem, já consigo fazer... quase isso. Já consigo fazer as coisas mais próximo do jeito que ela gosta. Nem sempre, muitas vezes ainda erro. E ela também, da mesma forma, já consegue fazer as coisas muito mais próximo do jeito que eu gosto. Então, quando a gente fala disso para pessoas casadas, qual é o impacto? O impacto é que hoje você é gerador da próxima geração. Desculpa, ficou redundante, né? Você é o treinador da próxima geração. É você que está desenvolvendo um filho para quando sair com uma moça na primeira vez, aprender a respeitar ela, aprender a ser educado, a ser gentil e a pagar a conta se for necessário. A pagar a conta se for o que ele acha importante. Quando eu namorava, a Rafa sabe disso. Quando a gente começava a namorar, nenhuma das vezes ela pagava as despesas.
A gente deixava de sair, mas a gente não saía com ela pagando as despesas. Até porque ela ainda era estagiária, né? Eu já tinha emprego. Ela tinha 16 anos, né? Então isso é um pouco mais complicado. É certo isso? É errado? Era um tipo de machismo? Não, não era. Só que eu me importava muito em demonstrar para ela que tudo que eu fazia e tudo que eu me esforçava era para servir ela. E era isso que eu projetava no nosso casamento. Então, às vezes isso não é tão nítido, mas hoje, a gente olhando para trás, a gente até percebe um pouco mais desse cuidado. Isso foi importante para ela. Depois de casado, isso mudou, né? Depois de casado, ela pagou conta, eu paguei conta, ninguém pagou a conta, a gente saiu correndo. A gente já fez várias coisas. Isso tá online? Não, a gente nunca deixou de pagar a conta. Mas eu fiquei nervosa, pessoal. Ia sair correndo. Mas a gente já precisou de diversos momentos, um pagar, o outro pagar, amigos que a gente já teve a oportunidade de virar e falar, olha, vocês estão numa situação, hoje eu vou pagar a pizza para vocês comerem com a gente. Então a gente já experimentou tudo isso, a gente sabe quais são as realidades, mas o que faz o nosso relacionamento ficar mais firme e forte é que em qualquer uma das realidades a gente se importa em cuidar do outro, em cuidar um do outro. Então, observem, você conseguiu escolher bem no seu recrutamento? Glória a Deus por isso. Você não conseguiu, você está sofrendo com algum problema nisso? Treine a próxima geração para ser melhor. E seja você a mudança do seu relacionamento. Esse assunto é muito comum, a gente vê uma geração muito vítima também, né? A gente não tá aqui para as mulheres acharem assim, eu vou ser a vítima do... Se o homem não pagar para mim, eu não vou sair, nem nada disso. Não é isso, gente. E também não é uma questão de porque você não é independente. Você pode ganhar muito bem. Você pode pagar... Só que, por exemplo, como aqui em casa a gente já trata as finanças em conjunto, então não se trata de quem paga. No final, todo mundo paga a conta. Sai tudo do mesmo caixa, né? E se você está entrando num relacionamento, que foi o caso da pessoa que citou, né? Você está entrando num relacionamento. A pessoa não te deu atenção, assim, não se dedicou a você nem na conta, provavelmente, dificilmente, ela vai se dedicar em todo o resto do relacionamento. E aí, aqui a maioria já é casado, né? Então, assim, se tem algum solteiro aí e você é homem, rapaz, se você gostar dessa mina, paga a conta que vai dar mais certo. Se você pagar essa conta, você vai acabar assumindo boleto pro resto da vida, viu? Que até hoje eu tô pagando. Mas agora, vale a pena. Se você é menina, mulher, deixe alguém pagar a conta pra você. Deixe alguém te valorizar, entendeu? Você não vai se tornar menor do que ninguém por isso. Você não vai se diminuir por isso. É uma questão de ser cuidada. E assim, no mundo onde as mulheres estão sempre sendo cobradas de ser mais forte, de ser isso e aquilo, a gente não se deixa ser cuidada, ser amada. E eu acho que isso é um fato muito importante, entendeu? Se valorizar. E assim, eu particularmente, acho que é uma questão de romantismo, de cavalheirismo. Eu ainda sou um pouquinho dessa... Eu sou uma geração meio corte, sabe? Assim, no namoro ele pagava a conta, mas eu pegava meu salário e comprava enxoval pra dentro de casa. E assim, no final, nós dois estávamos investindo em nós. E acho que deu certo, né? Tem dado, né, amor? Graças a Deus a gente tá investindo para que isso seja para sempre, né? Com o namoro aí já vai ver quase 16, né? A gente olha para esses momentos e a gente começa a observar o que eu espero de uma pessoa com esse comportamento. O que eu espero de uma pessoa que paga ou não paga a conta? O que eu posso? Qual é a minha expectativa? Gente, a pessoa não paga a conta, ela não quer pagar, ela acha isso errado, tem que dividir a conta desde o primeiro encontro e vai ser assim o resto da vida. Vai dar certo? Vai. Se o homem e a mulher tiverem o mesmo pensamento, vai dar certo. Os dois vão dividir a conta a vida inteira e lá na frente eles vão encontrar coisas que um pode fazer pelo outro para servir, tá? Mas eu comentei com a Rafa, a gente até estava conversando agora já um pouco antes da live, eu falei assim, tem uma coisa que me preocupou além do não pagar a conta. Quando você olha o podcast lá, né, quando você olha o vídeo, o polêmico vídeo,
teve uma coisa que me chamou mais atenção enquanto todo mundo estava olhando se paga a conta ou não. O que será que foi? Pessoal, olha só. O comentário que ele faz é o seguinte. Eu não quero ter a obrigação de pagar a conta no primeiro encontro. Ele não falou que ele não pagaria. Ele falou que paga sem problema, mas ele não quer ter a obrigação de pagar a conta no primeiro encontro. Porque ele não é obrigado a nada. E aí, pessoal? Para onde que vai a nossa geração se a gente achar que a gente não tem obrigações mesmo? A gente começa a desenvolver relacionamentos e pessoas que são egocêntricas, que pensam só nelas mesmas. Você entrar num relacionamento com uma pessoa que fala, eu não tenho obrigação de nada, você entra num relacionamento com uma pessoa que lá na frente vai virar para você e falar assim, olha, eu não tenho obrigação de me importar com você. No dia que você ficar doente, ela vai estar do seu lado e falar assim, não tenho obrigação de cuidar de você que eu não sou médico. No dia que você tiver um filho, ela vai falar, não tenho obrigação de cuidar de você, eu tenho obrigação de cuidar do filho porque eu fiz. Então, e olhe lá, né? E olhe lá, né? Tem algumas pessoas que nem do filho querem cuidar. Então, eu me preocupei nessa fala muito mais com as pessoas que acreditam que o certo na vida eu não sou obrigado a... Eu falando e a Tabata escreveu. Eu não sou obrigado a nada. A gente está com uma geração de pessoas que o grande trunfo delas é dizer eu não sou obrigado a nada. Meu amigo, inevitavelmente você é obrigado a um monte de coisas. Você é obrigado a prestar contas, você é obrigado a informar, você é obrigado a compartilhar, você é obrigado a cuidar, sim. Você casou, você é obrigado a cuidar desse cônjuge que você arrumou aí. Se vira, você escolheu, você é obrigado a dar atenção, a dar carinho, a dar cuidado. E aí quando a gente começa a ter uma pessoa que se acha não obrigado a nada, o que você vai esperar de uma pessoa assim no seu relacionamento? E aí entra naquela velha história, uma geração que foi criada com muitos direitos e poucos deveres. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai criar uma geração para o futuro que tem isso ainda potencializado. E aí, quando você for falar algo para o seu filho, que seu filho tiver ali, talvez adolescente, né? Porque hoje a gente já vê crianças fazendo isso. Você tem que fazer isso. Seu filho vai falar, não sou obrigada a nada. E você ensinou isso para ele a vida inteira. E aí, como é que vai ficar essa conta? Não vai bater. Não vai bater. E aí, gente, não adianta. Eu gosto muito daquela frase, né? Que fala que o nosso direito termina quando o do outro começa. E se não tivermos obrigações, o que vai ser desse país, dessa sociedade, do mundo inteiro, né? Então entra muito nesse aspecto de fugir das obrigações e de achar que a sua opinião é a certa, que a sua vontade é a superior a todas. E o mundo não funciona assim. Você não é um ser, você é um ser individual, mas você não consegue viver sozinho. Você não consegue nem produzir tudo o que você precisa para viver. Então, você precisa das outras pessoas, você depende de outras pessoas, por mais rico que você possa ser, por mais poderoso que você possa ser, você precisa de alguém. E isso entra totalmente no caso do pagar a conta. É uma questão de obrigação. Assumir o seu papel como ser humano, não só como relacionamento, não só como pessoa, como ser humano. E aí agora eu vou falar um recado para os homens, né, solteiros ou casados. Vou deixar a Rafa mandar um recado para as mulheres. E eu? Ixi. Homens, sejam homens. Se você acha que você não é obrigado a nada, você ainda é um menino. Quem não tem obrigação é o meu filho de 6 anos de idade. Aliás, ele já tem. Ele quando tinha 1 ano, 2, ele não tinha obrigação nenhuma. Ele acordava a hora que passava o sono, ele mamava, comia papinha, fazia cocô na fralda. Quem tinha obrigação era a gente de trocar ele, de cuidar dele. Então, homens, se você é homem de verdade, assuma obrigações. Ninguém se torna homem de verdade se não tiver uma obrigação, se não tiver um compromisso, uma responsabilidade. Mulheres, prestem atenção nos homens que vocês escolhem e nos homens que vocês preparam. Dando recado para os homens. É verdade, já invadiu o seu, né? Desculpa. Invadiu o meu recado aí. Então o meu vai ficar só nos homens. Mulher faz o que você quiser. É isso aí, mulheres.
Se você se casou com um menino, ajude seu cônjuge a crescer. Ele precisa crescer e vocês precisam que ele cresça. Se você casou com um homem, parabéns. Continue ajudando ele. E principalmente, se você tem filhos e filhas, criem seus filhos para estarem prontos para a próxima geração. Crie homens e mulheres dignos, fortes, sabe? Principalmente homens, gente. A gente vê assim uma geração de meninos, de homens que são meninos, que não conseguem se posicionar. E aí eu não estou falando em questão de se posicionar sendo machista. Estou falando em homens que não saem da casa dos pais. Homens que não querem assumir um relacionamento porque é mais fácil. Ele já tá pegando a menina e fazendo o que quer. Para que ele vai casar? Então, assim, se você está em tempo de escolha, escolha um homem. Porque senão você vai ter que criar mais de um filho. Então, meu conselho. E a gente já viu muito casal passando por isso, né? Muito. Que às vezes a esposa virou mãe do marido. E o contrário também, tá, gente? O marido, ele acaba tendo que virar um pai da esposa, porque a esposa, ela só quer receber presente, ficar em casa o dia inteiro, de perna pro ar, não quer cuidar das suas obrigações. E, pessoal, obrigação não é cuidar da casa. A gente já comentou sobre isso. Houve uma época no nosso casamento em que a Rafa estava trabalhando e eu estava desempregado. Pergunta para ela se quando ela chegava em casa tinha casa suja, roupa suja, tinha louça na pia. Não tinha. Era um momento em que a minha obrigação era cuidar da casa e a obrigação dela estava sendo trazer o faturamento, trazer o financeiro para casa. A gente veio, buscou, estudou, trabalhou e hoje, por opção até dela, tá? Não é opção minha, ela prefere estar em casa cuidando dos meninos, dando atenção para os meninos. E sim, é obrigação dela hoje isso, porque ela escolheu. A minha obrigação é buscar fora o recurso, é trazer estabilidade para casa, trazer segurança e conforto para o nosso lar. Então, não é porque é obrigação por ser homem ou mulher, mas é por causa do momento em que nós escolhemos viver. E aí fica uma dica. Se vocês querem realmente transformar a família de vocês e prosperar, cresçam. E assim, gente, assume seu papel, assume assim... Aquela velha história, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então assume a sua culpa, a sua parcela de responsabilidade. E não vai interessar quem vai pagar a conta. Vocês dois vão crescer juntos. E aí o que importa é que vai ter conta paga no final. E então, assim, a gente tá realmente criando um conteúdo, tentando trazer algo mais sólido, mais profundo para vocês. Nossa intenção é ajudar o casamento de vocês a crescer, a prosperar. E a gente vai trazer vários temas. Temas na área emocional, na área financeira. Vamos trazer um pouquinho também falando sobre a importância de cuidar da área espiritual. Porque quando a gente, né, tá ali alinhado com o propósito de Deus, não é questão de religião, mas de Deus, nós realmente conseguimos, assim, chegar muito mais longe enquanto casal. E hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho mais curta. O assunto das sogras vai voltar, não está esquecido. Eu vou contar um segredo pra vocês. Hoje não deu certo porque a minha sogra veio pra minha casa, cara. Olha, aí eu tive que trancar ela no quarto e tudo. A gente tá aqui fazendo live, ela tá ensinando os meninos a fazer dever. Oh, como é bom ter a viagem foi longa e tal, e aí ela chegou mais cansada, tudo. A gente preferiu reorganizar esse encontro aí para fazer num momento mais proveitoso, tá? Mas, pessoal, tem um meme muito engraçado na internet que fala o seguinte: um homem sem boleto para pagar, sem uma mulher para perturbar e sem menino para fazer barulho, ele é só uma criança, ele não é homem ainda não, tá? E isso é verdade, tá? Quanto mais compromisso você assume, mais maduro você se torna, mais você se importa em conquistar as coisas, mais você quer ver o crescimento da sua família, tá? Então é muito legal você ter essa consciência, tá? Homens aí, se preparem, vamos amadurecer, vamos crescer e vamos formar filhos, homens de verdade. E nós vamos trazer uma live, não vou marcar a data ainda, porque a gente vai depender dessa da sogra, mas uma live falando exatamente sobre isso, como transformar meninos em homens,
tanto dentro do casamento e tanto quanto a questão de filhos, tá? E não só meninos e homens também, né? Mulheres realmente assumirem suas responsabilidades, porque também acontece. E a gente vai falar só sobre isso daqui uns dias. Na terça-feira que vem a gente vai fazer outra live. A gente vai estar em viagem. A gente vai compartilhar algumas coisas com vocês aqui. E já vamos deixar uma caixinha de perguntas lá pro assunto da próxima terça. Eu quero que vocês me digam o que vocês estão pensando para a próxima live. Essa próxima live ainda não vai poder ser a de sogra, só porque realmente a gente vai estar em viagem. Eu não sei exatamente como que vai estar lá a questão de internet, tudo, mas eu vou comentando aqui com vocês. E eu pensei em falar um pouquinho sobre os papéis, né, amor? O papel de cada um dentro do casamento. É uma continuidade do que a gente está falando hoje. Exatamente, dá uma aprofundada nisso aí. Se você concorda, comenta aqui pra gente ou deixa lá nos comentários e também responde a nossa caixinha. Pessoal, sei que a live de hoje foi mais curtinha, o assunto... Mas cumprindo o nosso propósito, que a gente falou que ia fazer de 30 minutos. A gente não quer prender o pessoal muito tempo. E aí a gente tem, assim, realmente... Quer pedir para vocês para compartilhar, curtir, manda para todo mundo aí. E obrigada mais uma vez pela participação. Esperamos vocês na terça que vem. É isso mesmo, pessoal. Vocês vão ver a gente falar muitas vezes isso aqui. A gente quer que vocês compartilhem com pessoas que vocês sabem que precisam ouvir esse conteúdo, precisam ouvir esse material. A Rafa já foi acionada pelo direct algumas vezes. Eu também já fui. Algumas pessoas já conversaram com a gente pessoalmente, até perguntando sobre as últimas lives, tirando algumas dúvidas e tal. Então, assim, a gente tá gostando. O resultado está sendo positivo porque a gente está vendo pessoas que estão sendo ajudadas. E é esse o propósito que a gente está. A gente está querendo realmente ajudar as pessoas a se desenvolverem, ajudar cada um de vocês a crescer aí no que nós tivermos condições, tá bom? E aí vocês vão ouvir a gente falar isso com muita frequência. Nós estamos compartilhando da nossa família para a sua família. Fiquem com Deus e até terça. Beijo, pessoal!